Você está no canal Cortes, canal espírita oficial, onde você encontra um resumo dos principais momentos das lives do canal espírita. Se inscreva aqui no canal, se inscreva também no canal espírita, o link está na descrição e no primeiro comentário fixo. E bom vídeo. Vamos lá aqui, ó. Fernando Eise Sato. Nesses últimos meses fui diagnosticado com a doença de Crohn, que é uma doença autoimune. O que a doutrina espírita fala sobre esse tipo de doença? Que Deus ilumine o seu caminho, professor, ilumine de todos nós. Primeira coisa que a gente precisa entender, Fernando, que não tem como a gente falar sobre uma doença específica, mas a doença, ela é uma oportunidade sagrada de evolução. Nossa, mas como assim você pode falar isso? Uma pessoa doente, isso é uma oportunidade sagrada. A doença é do corpo físico e nós somos espíritos. Aqui é apenas uma passagem, né? Essa nossa estadia aqui nessa reencarnação, ela é muito curta. Nós somos espíritos e a doença não vai nos acompanhar quando nós estivermos na espiritualidade depois de um tempo lá. Mas a doença, ela quase 100% dos casos, ela está inserida no planejamento reencarnatório da pessoa. A própria pessoa, antes de desencarnar, ela insere, então, essa prova, né, ou essa expiação de erros de reencarnações passadas no planejamento. Isso pode parecer absurdo para nós agora, mas é porque nós estamos sob influência da matéria. Na espiritualidade, nós temos a real noção da nossa necessidade de evolução. Então a gente tem a real noção das provas e expiações que nós precisamos passar, né? Então o importante é sim, é se cuidar, né? Fazer o que os médicos pedem, os tratamentos, medicação, fazer tudo certinho, mas aceitar a doença com resignação. Aceitar não é se entregar, é fazer tudo que for possível para ser curado, para amenizar sintomas, mas saiba que sempre é uma oportunidade sagrada de evolução, né? A pessoa que passa por uma doença aqui nessa reencarnação, ela passa com resignação, se cuidando, lógico, lutando muito contra a doença, mas com resignação, a pessoa é recompensada na próxima reencarnação. Isso é um fato. É recompensada sim. Tá bom, meu amigo? Muita força aí pra você, tá? Fabiane. Espíritos que habitam regiões umbralinas densas e reencarnam com propósitos não luminosos possuem seus próprios mecanismos de encarnação ou apenas espíritos das colônias dominam esses mecanismos? O que acontece geralmente, Fabiane, mesmo o espírito que está no umbral, chega um momento que ele é resgatado, né? Chega um momento que o arrependimento dos atos, esse arrependimento chega para esse espírito de uma maneira muito sincera, então ele é resgatado, vai passar um tempo nas colônias, e aí então ele será encaminhado para uma nova reencarnação. Agora, acontece de alguns espíritos não terem condições de irem até colônias. São espíritos que vibram uma frequência muito baixa. Então, e chega o momento que eles precisam reencarnar. Então, nesse momento, há as reencarnações compulsórias. Mas todo mecanismo de reencarnação, ele é comandado por espíritos superiores que têm essa função, tá? O espírito está lá no umbral, ele não tem condições por ele mesmo. Acho que eu vou reencarnar agora, então vou reencarnar para fazer o mal. Enfim, tá bom, minha amiga? A Silvana está sempre nos vídeos lá deixando a sua contribuição. Pelo que eu aprendi nos livros de Kardec, os espíritos não têm cor nem sexo. Realmente, o espírito não tem cor nem sexo. Mas aí nós temos que pensar nisso, espíritos superiores, que estão em planetas muito superiores, ou mesmo os espíritos de primeira ordem, totalmente evoluídos, que não reencarnam mais. Esses sim, a gente pode dizer que já não tem mais, né, sexo nem cor, mas o nosso atual estágio evolutivo, quando a gente desencarna, porque assim, nós temos o perispírito, que é um corpo fluídico que está entre o corpo físico e a nossa alma, né? Diferença de espírito e alma: quando está encarnado é alma, quando está fora do corpo é espírito.
Então, o perispírito faz essa ligação. Quando nós desencarnamos, nós vamos estar no plano espiritual da mesma maneira que nós estamos aqui reencarnados, né? Então, nós vamos ter, inclusive, a mesma aparência que nós temos aqui. Claro que espíritos superiores, eles podem até mudar a aparência deles no plano espiritual, né? Mas tudo também depende da necessidade de evolução. Mas para a grande maioria dos espíritos que estão reencarnados, quando desencarnam, eles mantêm a mesma aparência, né, de quando eles estavam reencarnados, né? Então a cor da pele é uma dessas características que a gente mantém, né? E o sexo é a mesma coisa, né? A pessoa que está reencarnada no gênero masculino, quando desencarnar vai continuar com esse gênero lá. A pessoa que está reencarnada no gênero feminino também, né? Apesar que os espíritos podem mudar isso, os que têm conhecimento para isso. Mas essa coisa que espíritos não têm sexo, não têm cor, aí nós estamos falando de espíritos evoluídos, né? Que não vão reencarnar mais, tá bom? Uma pergunta aqui da Elaine. Quando jovem, sempre via, ouvia e sentia coisas, ficava apavorada. Pedi que não me ocorresse mais, ainda que fosse um dom. Diminuiu consideravelmente. Mas se for uma missão, primeiro vamos entender o seguinte aqui, mediunidade não é dom. Viu, pessoal? Muitas pessoas fazem essa leitura errada da mediunidade. Mediunidade é um dom, né? Então o médium é uma pessoa especial. Não é nada disso. Não é nada disso. Mediunidade é um meio com que a pessoa pode fazer o bem para as outras. Não é o único que existe na nossa vida. Há várias formas de a gente fazer o bem. A mediunidade é uma das maneiras da gente fazer o bem. E uma das maneiras da gente resgatar erros do passado, tá? O médium no passado é alguém que errou miseravelmente, por isso que ele é médium. Agora, ele precisa aprender o desapego e estar sempre à disposição dos outros para ajudar. Mas isso vai ser assunto para um futuro vídeo aqui no canal. Se você acha que tem por missão, procura um centro espírita, meu amigo. Esse é o melhor caminho. Você procura um centro espírita, conversa com as pessoas que estão lá, faça esse relato, tá? E aí um mentor vai dizer se você tem realmente por missão ou não a mediunidade. A gente precisava saber quando jovem, com quantos anos mais ou menos, porque a gente sabe que a criança até 7 anos de idade ela tem a mediunidade ostensiva, porque o processo de reencarnação ele termina para valer mais ou menos por volta de 7 anos de idade. É quando o corpo físico já consegue realizar todas as funções que ele precisa realizar por conta própria. Então, mais ou menos até os 7 anos é muito comum as crianças verem, né? Algumas passam um pouquinho ainda dos 7 anos, mas então procure um centro espírita para que lá no centro espírita você possa ser orientada, tá bom? Legal a pergunta, ó, Mônica Brito. Meu primo morreu de Covid, sua esposa sofre muito até hoje, aliás, toda a família. Isso atrapalha ele no plano espiritual? É aquela coisa, né, Mônica? Tudo que a gente pensa ou sente em relação a eles, chega até eles, né? As costas tá doendo um pouquinho, pessoal. Probleminha de coluna que eu tenho. Chega até eles, né? E então, mas assim, ninguém tem o direito de falar para vocês não sofrerem, porque é lógico que a gente sofre, né? Essa separação física dói, a gente sabe disso. Dói entre nós aqui reencarnados, né? Eu lembro quando eu saí de casa e o tanto que eu chorava por conta da minha família, mas principalmente da minha mãe, por não estar ali todos os dias com ela. Então, assim, a separação, lógico que dói, mas a gente precisa ir trabalhando a cada dia para trocar esse sentimento de dor por apenas saudade, né? E na hora que a dor chegar, pensar no nosso ente querido desencarnado apenas com amor, para que ele receba somente amor, não receba dor e nem sofrimento. A gente vê isso nas comunicações que a gente participa, né? As pessoas dizendo que, os irmãos desencarnados dizendo que sentem realmente essa dor, né? Chega realmente até eles, tá?